nesse quinto domingo do mês de outubro, a gente tem compartilhado em cada um dos domingos a respeito de uma das ênfases da reforma, e nesse último domingo, estamos aí há 2 dias, né, da celebração dos 500 anos da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro completa 500 anos que Martim Lutero pregou na porta, né, do Castelo de Wittenberg as 95 teses, dia que marca, né, efetivamente o início da Reforma Protestante. E nesse último domingo, então, a gente separou para compartilhar a respeito da glória de Deus. E só lhe dei glória é a expressão que marca que a Ele seja dada a glória, somente a Ele deve ser dada toda a honra, toda a glória e toda a adoração. A gente usa a expressão a glória de Deus tantas vezes que nem sempre a gente consegue enxergar a intensidade e o valor dessa expressão, a importância da expressão a glória de Deus. Recentemente, alguns anos atrás, nós fizemos uma campanha de missões nacionais, e aí nós exibimos nas nossas camisetas e nos nossos carros a expressão vivo para a glória de Deus. E ainda hoje, vez por outra, a gente encontra alguém, né, da igreja usando aquela camisa vivo para a glória de Deus, e deve ser esta realmente a grande motivação da nossa vida, vivermos para a glória do Senhor. Mas a pergunta é: o que é a glória de Deus? Afinal de contas, o que significa a glória de Deus? Existem muitas experiências bíblicas que nos remetem para entender o que é a glória de Deus. Possivelmente um dos textos mais emblemáticos da Bíblia a respeito desse assunto é Êxodo capítulo 33, verso 18, quando, depois de viver todas as experiências que viveu, depois de falar com Deus tantas vezes como falou, com intimidade tão intensa, Moisés faz uma oração, pedindo a Deus: Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. Talvez esta tenha sido uma das orações mais ousadas, porque dentro do contexto que Moisés faz esta oração, havia a consciência de que ninguém poderia ver a glória de Deus e continuar vivo, porque o temor que envolvia compreender a extensão da glória de Deus ultrapassava todos os limites. E Moisés, ele tem a coragem de dizer: mostre-me a tua glória, ainda que significasse perder a própria vida, como se a manifestação da glória de Deus absorvesse, tomasse para si a vida de Moisés. E ele pede: Senhor, mostre-me, rogo-te, mostre-me a tua glória. Você se lembra do texto? Deus passa diante de Moisés, mas há uma expressão nesse verso seguinte, no verso de número 19, que Deus fala a Moisés dizendo que de fato ele iria mostrar parte da sua glória para Moisés, mas a glória de Deus é descrita como bondade. No verso 19 diz assim: respondeu o Senhor: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome, Jeová,
e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Bondade, misericórdia, compaixão são descritos nesse texto como manifestações da glória de Deus. Quando nós lemos a experiência de Isaías, quando Isaías vai ao templo, e diz a palavra de Deus que ele tem a visão a respeito da presença de Deus, e os anjos cantavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías move a sua atenção do santo para a glória. O significado básico de santo é separado daquilo que é comum. Portanto, a santidade de Deus é a sua infinita separação de tudo aquilo que é comum. Ele é santo em sua perfeição, por isso a expressão santo, santo, santo. Toda a expressão e toda a extensão da santidade residem na pessoa do Senhor. A santidade de Deus é uma manifestação da glória de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Efésios, no capítulo 1, verso 6, ele diz assim: para o louvor da glória da sua graça, na qual nos deu gratuitamente no amado. Bondade, misericórdia, compaixão, santidade, graça, manifestações daquilo que Deus é, e a Bíblia diz que essas manifestações mostram a sua glória. 2 Tessalonicenses 1,9, Paulo diz assim: os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Bondade, misericórdia, compaixão, santidade, graça, poder, e todas as qualidades divinas são manifestações da glória do Senhor. E aí eu tentei sintetizar todos esses conceitos, para tentar entender como que nós definiríamos a glória de Deus. Então, a glória de Deus é o esplendor da sua grandeza em suas múltiplas perfeições, que se manifesta no somatório de todos os seus atributos. Quando nós pensamos em glória, a gente pensa em alguma coisa reluzente, a gente pensa no esplendor, a gente pensa na luz inacessível, a gente pensa em glória a partir desses parâmetros. Mas quando lemos a experiência de Moisés, a experiência de Isaías, as palavras de Paulo e de tantos outros líderes da Bíblia, tantas situações em que a glória de Deus se manifesta de tantas maneiras diferentes, a gente chega à conclusão de que a glória de Deus é o esplendor de sua grandeza, em suas múltiplas perfeições, que se manifesta no somatório de todos os seus atributos. Não há nada que Deus faça que não seja cheio da glória. Não há nenhuma presença de Deus que não seja a presença da sua glória. Quando a reforma aconteceu, o que estava em foco naquele momento era a glória de Deus em oposição à nulidade dos ídolos. Conhecemos bem o texto de Êxodo, capítulo 20, nos versos de 1 a 6, que diz: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão.
Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, em oposição à teologia romana da Idade Média, uma das bandeiras dos reformadores era uma defesa dos 2 primeiros mandamentos. Diante da veneração aos santos, diante da veneração às relíquias religiosas, eles defenderam que somente Deus é digno de ser adorado. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. O Deus único em oposição às imagens. A unicidade de Deus define que somente Ele deve ser adorado. Esse é um princípio. Se nós reconhecemos que só existe um Deus, que não existe outro Deus, logo se define por esta convicção de que somente Ele é digno de ser exaltado, adorado, venerado, louvado, somente Ele. De acordo com a Escritura, não há mais de um Deus. Há um só Deus vivo e verdadeiro. Na prática, essa doutrina bíblica não apenas proíbe a adoração de qualquer criatura, tais como anjos, santos, relíquias, mas também proíbe a adoração do verdadeiro Deus na forma de qualquer criatura. A questão não é se nós reconhecemos ou não reconhecemos a figura e o papel importante daqueles irmãos piedosos do passado, que devem ser respeitados, até honrados por sua fé. Mas a questão é, até que ponto nós os reconhecemos e os honramos? E aí entra a questão daquele limite entre o reconhecimento e a divisão da glória que deve ser dada somente ao Senhor. Esses irmãos do passado, e aí nós temos na história tanta gente boa. Eu poderia citar aqui nome de muitos irmãos do passado que deixaram marcas profundas na sociedade por N situações. Poderia falar aqui de Moody, de Spurgeon, Martin Luther King e tantos outros. Pessoas que nós lembramos de sua obra, de sua mensagem, de seus escritos, de suas vidas que foram dedicadas a uma causa específica. E nós louvamos a Deus pela vida deles. É notório que a adoração aos santos era aquilo que estava no foco daquele momento da reforma. Os santos são honrados com templos, capelas, altares, missas, festas, dádivas que são oferecidas a eles, bem como com orações, juramentos,
e votos. De modo geral, eles são invocados como intercessores, protetores do mal e concessores de bênçãos. E aqui está o problema. Primeiro, segundo a palavra de Deus, nós temos apenas um intercessor. A palavra de Deus afirma que nós temos apenas um intercessor diante de Deus, Jesus Cristo. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 7, verso 25, diz: por isso Cristo também pode salvar totalmente os que por Ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Mas é o apóstolo Paulo, escrevendo na carta a Timóteo, capítulo 2, verso 5, que vai dizer de maneira bem direta: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Portanto, não existe base escriturística para a doutrina de que santos intercedem por nós junto a Deus. Reconhecemos o valor de Pedro, mas Pedro foi um apóstolo, ele não é intercessor. Reconhecemos o valor de Tiago, ele foi um apóstolo, não foi um intercessor. Reconhecemos o valor de Maria, se ela foi escolhida por Deus para trazer Jesus ao mundo, lógico que ela tem valor, lógico que ela tem méritos, ao ponto de ter sido escolhida por Deus para uma ação tão importante. Mas ela não é intercessora. Essa história de que pede para a mãe, que a mãe pede para o filho, que o filho pede para Deus, é uma conta que não bate com a palavra de Deus, porque há um só mediador, é Cristo. Essa história de que tudo com Jesus e nada sem Maria, não confere com aquilo que a palavra de Deus diz. E ainda que a reforma tenha 500 anos, o romanismo continua insistindo com aquilo que não confere com a palavra de Deus. Nem Maria, nem nenhum outro santo é intercessor, porque o único intercessor é Jesus Cristo. Segundo princípio que envolve essa questão de somente darmos glória a Deus, é que somente Deus pode nos proteger do mal. Não existem muitos protetores do mal, somente Deus nos protege contra o mal. Quando Jesus nos ensina a orar, Ele diz assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quem pode nos livrar do mal é o Senhor, somente Ele. Foi Ele que impediu que os leões abrissem a boca contra Daniel. Lá no capítulo 6 do livro de Daniel você encontra essa história. Foi Ele que esteve presente com Ananias, Misael e Azarias, quando eles foram jogados na fornalha de fogo ardente. Eu gosto de chamá-los de Ananias, Misael e Azarias, que eram os nomes judeus, porque os nomes Sadraque, Mesaque e Abdenego eram nomes pagãos. Os nomes originais deles eram os nomes judaicos. Eu gosto de lembrar deles como aqueles filhos do Senhor no meio de um povo pagão, que foram livrados pela mão poderosa do Senhor, que se fez presente no meio da mais difícil provação. É Ele quem nos livra, é Ele quem cuida da nossa vida, somente Ele pode nos proteger do mal. A fonte das bênçãos
é o Senhor. Somente Ele pode trazer benefícios, sejam temporais ou benefícios espirituais. A Bíblia diz que é Ele quem manda o sol e a chuva. E o apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Efésios, ele vai dizer no capítulo 1, verso 3: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Quando Paulo passa pela cidade de Atenas e ele vê o altar ao Deus desconhecido, ele se refere a esse Deus dizendo: é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, no verso 25. E depois, mais adiante, ele diz: porque nele nos movemos, porque nele existimos. É Deus quem cuida da nossa vida, é Deus que dirige os nossos passos. O Salmo 104, nós temos aqui uma lista enorme das ações de Deus para abençoar o seu povo. O salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Meu Deus, tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e majestade. Ele cobre-se de luz como uma veste, estende os céus como uma cortina, põe nas águas os vigamentos das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento, faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador, lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Tu cobriste com o abismo como com uma veste, as águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão se apressaram, subiram os montes, desceram os vales, até o lugar que para eles as fundaste. Limites lhe traçastes que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Tu que nos vales fazes rebentar nascentes que correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, jumentos monteses matam com ele a sua sede. Junto deles habitam as aves do céu, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras, a terra farta-se do fruto das suas obras. Ele faz crescer a erva para os animais e as verduras para o serviço do homem, para que tire dele o alimento. E o vinho que alegra o seu coração, ele faz reluzir o seu rosto como azeite, e o pão que fortalece o seu coração. Satisfazem-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou, onde as aves se aninham, quando a cegonha, a sua casa é nas faias. Os altos montes são um refúgio para as cabras montesas, e as rochas para os coelhos. Designou a lua como as estações, e o sol conhece o seu ocaso. Ordena a escuridão e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leõezinhos bramam pela presa, e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol e logo se recolhe, e se deitam nos seus covis. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizestes com sabedoria, cheia está a terra de tuas riquezas. Tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e o Leviatã que formasse para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e enche-se-lhes de bens. Esconde o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Envia o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor em tuas obras. Olhando ele para a terra, ela treme. Tocando nos montes, logo fumegam.
Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto existir. A minha alma e a minha meditação a teu respeito será suave, e me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e os ímpios não sejam mais. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, louvai ao Senhor. O Salmo 104 é uma expressão da presença, do cuidado, da direção de Deus em todas as coisas criadas. O salmista se refere às mais diversas situações que existem na terra e no universo, e em tudo isso ele diz: tudo depende da mão poderosa do Senhor conduzindo a vida de cada um de nós. Todos nós dependemos exclusivamente do Senhor para viver. O Deus único em oposição às relíquias. Uma extensão da adoração aos santos é a adoração a determinadas relíquias religiosas. Relíquias são objetos pertencentes ou supostamente pertencentes a cristãos piedosos do passado, que no decorrer do tempo começaram a ganhar um status de objetos poderosos. Entre as relíquias nós encontramos fiapos de roupas, retalhos de mantos, pedaços de unha e de dentes, fio de cabelo, ossos e vários outros objetos que supostamente pertenciam a determinadas pessoas, a determinados homens e mulheres piedosos da história, que começam a ganhar um tom de venerabilidade, como em nenhum outro lugar das Escrituras a gente encontra nenhuma possibilidade de fundamentarmos esse tipo de adoração, seja a pessoa ou a alguma coisa que ela possua, nenhuma indicação de que qualquer relíquia religiosa possa trazer a nós nenhum tipo de possibilidade de sermos abençoados através dessas relíquias. O que se constrói a partir das relíquias religiosas são verdadeiras superstições religiosas. Milhares e milhares de pessoas visitam lugares na expectativa de serem abençoados a partir de tais relíquias. Quando o texto de Deuteronômio capítulo 5 vai tratar da questão da adoração, a Bíblia diz assim: não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Todas as imagens feitas para a adoração a algum Deus são chamados de ídolos pela palavra de Deus.
Isso acontece, por exemplo, lá em Atos capítulo 7, verso 41, quando o texto bíblico se refere à imagem de bezerro de ouro construído lá no deserto, enquanto Moisés estava no monte do Sinai, e Arão sai recolhendo ouros e pendentes de ouros para construir um bezerro e depois dizer: foi esse Deus que nos tirou do Egito. A Bíblia vai chamar aquele bezerro de ouro de ídolo. Ou no caso do ídolo de Mica, Josué capítulo 17, ou os ídolos de Jeroboão, em 1 Reis capítulo 12, são textos que vocês podem ler posteriormente. Portanto, quando uma pessoa diz que, curvando-se a uma imagem ou dirigindo a ela uma oração, está na verdade curvando-se diante de Deus, dirigindo suas orações a Ele, esta ação é completamente contrária àquilo que é descrito na palavra de Deus como adoração a Deus. O perigo das relíquias evangélicas. Agora trazendo um pouquinho para a nossa realidade, porque no mundo evangélico começaram a surgir algumas relíquias também. Nós não temos santos mortos, mas infelizmente no mundo evangélico começaram a surgir santos vivos. Quando você acha que o seu pastor, ele tem mais qualificação espiritual para falar com Deus do que você sem perceber, colocou o seu pastor como um santo vivo. Quando você acha que o determinado missionário, apóstolo, bispo, ou fulano de tal que fala na televisão e que ganha fama, e você atribui a esse personagem uma condição diferenciada na sua relação com Deus, e que você tem que levar a Ele o seu pedido, que você tem de pedir para que Ele ore por você, você está elegendo um mediador, colocando alguém numa condição que ela não tem. O que a palavra de Deus nos ensina, isso está em Apocalipse capítulo 1, verso 6, é que Deus nos fez a todos nós, Deus nos fez sacerdotes. Apocalipse 1,6 diz assim: e nos fez reis e sacerdotes para Deus seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre, amém. Uma das coisas que nós defendemos, queridos, uma das verdades que nós defendemos com toda a nossa força, é o sacerdócio universal dos crentes. O sacerdócio universal dos crentes diz que todos nós temos acesso ao Pai através da pessoa de Jesus Cristo, que o caminho já foi aberto pela cruz, que Jesus é mediador suficiente, e que todos nós podemos nos achegar com o coração confiante. Existem alguns movimentos dentro do mundo evangélico, e alguns líderes gostam disso, de serem bajulados e paparicados, porque faz bem ao ego, que você seja reconhecido como espiritual. E existem alguns movimentos, em que o líder se apresenta como alguém revestido de autoridade espiritual máxima,
pronto para solucionar todos os seus problemas, como se ele tivesse em si mesmo o poder para curar todas as enfermidades, expulsar legiões de demônios, dar ordens e receber todas as recompensas em nome de Jesus. E como a gente vive numa comunidade eminentemente sincretista, esses líderes se aproveitam da boa fé e cresce assustadoramente, inclusive no meio das igrejas históricas, o número de pessoas que acabam se deixando levar por esse tipo de discurso. Essa postura personalista acaba deixando a pessoa de Jesus Cristo em segundo lugar, segundo plano, porque quem verdadeiramente soluciona, abençoa, cura, restaura, é a mediação daquele santo homem de Deus. Só que isso fere frontalmente aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Jesus é o verdadeiro Senhor da igreja, Ele é o sumo sacerdote eterno, e através dEle, unicamente através dEle, que nós temos as provisões do Senhor para a nossa vida. E aí começam a surgir as novas relíquias. Quais são as novas relíquias? É o copo d'água em cima do rádio, a toalhinha santa com o suor milagroso, e um monte de gente boa indo atrás dessas coisas. É sal grosso para aqui, rosa ungida para lá, e leva a rosa, coloca dentro do quarto, que vai mudar a sua vida conjugal, e deixa 7 dias, e daqui a 7 dias, você traz a rosa com uma oferta de R$1.000, que todos os problemas vão ser solucionados, e essas coisas vão tomando vulto, e as pessoas vão acreditando. É óleo ungido para cá, óleo ungido para lá. Tudo isso são relíquias modernas, que, sem a gente perceber, tiram o foco da pessoa de Deus, e colocam o foco nas construções e estratégias humanas, como se elas fossem capazes de resolver qualquer coisa na nossa vida. A glória de Deus, nunca se esqueça disso, a glória de Deus é o propósito de todas as coisas. A glória de Deus é o propósito de todas as coisas. O fim supremo e principal de todo homem deve ser glorificar a Deus. E a palavra de Deus diz que Deus não divide a sua glória, Ele governa a história, de modo que em tudo seja glorificado. Isaías 42, verso 8 diz: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória, pois, a outro não a darei, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Deus não divide a sua glória, somente Ele é digno de ser adorado. Veja como Ele fez isso na história da igreja e na história de Israel. Deus escolheu o seu povo para a sua glória. Efésios capítulo 1 diz: cujo fim de sermos para a glória, para o louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperado em Cristo, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor
da sua glória. Por que você é salvo? Para ser livre do inferno? Não. O objetivo da sua salvação não é livrar você do inferno. O objetivo da sua salvação é a glória de Deus. Deus não salvou você só para poder deixar você feliz. Deus salvou você para o louvor da sua glória. Então, quando você glorifica Deus com a sua vida, com o seu testemunho, com os seus dízimos e ofertas, quando você glorifica Deus com os seus dons, com a dedicação do seu tempo, com a dedicação dos seus esforços, com a dedicação daquilo que você é, você está vivendo para a glória do Senhor, você está atendendo ao propósito para o qual Deus salvou você, porque tudo o que Ele faz é para o louvor da sua glória. Deus não está lá no céu, querido, se esforçando para atender aos seus caprichos. Deus não está lá no céu se esforçando para deixar você mais feliz e satisfeito com Ele, para que você possa dizer, poxa, como que Deus é bonzinho. Não, Deus não precisa se esforçar. Deus não vai ser menos Deus ou mais Deus com a sua admiração e a sua veneração. Ele é o que é. Mas tudo o que Ele fez é para o louvor da sua glória. E aí você deve ser muito grato pelo que Ele fez. Você deve render a Ele todo o louvor, toda a glória, toda a adoração, porque eu e você não merecíamos nada, mas por amor ao seu nome, e para louvor da sua glória, Ele me salvou, Ele te salvou. Isaías 47:3 diz que Ele nos criou para a sua glória. A todo aquele que é chamado pelo meu nome, e que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Queridos, nosso mimimi, a gente tem muito mimimi, a gente fica muito chateadinho, a gente fica muito bicudo, é porque a gente se acha. E a gente fica assim, oh, bem que eu merecia coisa melhor, olha o que eu estou sofrendo, olha o que eu estou passando. Acorda, querido, você não é nada. A Bíblia diz que os poderes do reino deste mundo, a grandeza das nações, são comparados a uma gota no fundo do balde, o pó miúdo das balanças. Pensa nos grandes poderes das nações. Agora a China, né? Nação poderosa, comparados a Deus, gota miúda do fundo do balde, pó miúdo das balanças, nada. E aí a gente fica bicudo com Deus, bicudo com a vida, perdendo a oportunidade de sermos gratos e celebrarmos a bênção de termos sido acolhidos por esse Deus bondoso, misericordioso, cheio de compaixão, que veio a nós, na pessoa do seu Filho, mostrando toda a grandeza do seu amor e seu poder, para nos dar uma herança. A Bíblia diz que Deus chamou Israel para a sua glória. Jeremias 13:11 diz, pois assim como se liga o cinto dos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome e por louvor e por glória. Deus derrotou o faraó no Mar Vermelho para mostrar a sua glória. Êxodo 14:17-18. Eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e esses entrarão atrás deles, e glorificar-me-ei em Faraó, e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando me tiver glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros.
Deus restaurou Israel do exílio para a glória do seu nome. Ezequiel 36, 22 e 23 diz: dize, portanto, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, nem em atenção mas em atenção ao meu santo nome, que tendes profanado entre as nações para onde fostes, e eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, no qual profanastes no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor Deus, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Deus amou Israel? Amou, é verdade. Mas entre o amor de Deus a Israel e o amor de Deus ao seu santo nome, o amor de Deus ao seu santo nome é maior do que o amor de Deus a Israel. Isso se refere a Israel e se refere a mim e a você também. Deus me ama, louvado seja Deus. Mas Deus tem zelo, amor, glória ao seu santo e bendito nome, numa dimensão muito maior do que a mim. Eu não sou nada. Quando a gente entende isso, querido, quando a gente entende essa verdade, não resta alternativa senão dizer: Deus, muito obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado. A gente vê isso também na pessoa de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a expressão plena da glória de Deus entre nós. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz que Jesus é o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. A palavra de Deus diz que Jesus buscou a glória do seu Pai em tudo que fez. João 7,18 diz: quem fala por si mesmo, busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Jesus fez tudo para a glória de Deus. Ele nos ensinou a fazer boas obras para glorificarmos a Deus. Mateus 5,16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e façam o quê? Glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não é nada para poder alguém bater no peito e dizer assim: eu fiz, ou alguém olhar para nós e dizer assim: olha como fulano faz. Não é nada para nós, é para que a gente possa fazer as coisas e as pessoas possam olhar para Deus e dizer: como que Deus é bondoso. Olha o que Deus fez, olha o que Deus fez, porque em última análise, não sou eu que faço, não é você que faz, é tudo Deus que faz. 1 Pedro 2,12 diz: tendo o vosso procedimento bom entre os gentios, a fim de que naquilo que murmuravam de vós como malfeitores, considerando-vos pelas vossas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O povo sem Cristo precisa olhar para nós e dizer assim: poxa, que povo bom. Glória a Deus por esse povo, glória a Deus por essa gente. Ele nos advertiu a não buscar a glória humana em detrimento da glória de Deus. João 5,44, Jesus disse: como podeis crer, vós que recebeis a glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Se existe uma coisa, querido, que a gente gosta, é de um elogio. Se existe uma coisa que a gente gosta, é que alguém bate nas nossas costas e: poxa, arrebentou, hein? Conta-se que uma vez Spurgeon pregou um dos seus célebres sermões, sermão assim arrebatador, e aquele sermão que termina o culto, a congregação toda chorando. Spurgeon foi um homem de Deus.
E conta-se que ele desce do púlpito e vai para a porta cumprimentar as pessoas. E a primeira pessoa que chegou para Spurgeon disse assim: pastor Spurgeon, que mensagem fantástica. E Spurgeon disse assim: do púlpito até a porta, o diabo disse isso nos meus ouvidos, para que a glória fosse minha e a glória não fosse de Deus. O diabo já tinha sussurrado isso no meu ouvido, para que a glória fosse minha e a glória não fosse de Deus. Ah, querido, como que nós temos a tendência de puxar para nós a glória que é devida a Ele? Como que nós temos a tendência de nos colocarmos como se fôssemos nós que fizéssemos alguma coisa? E Jesus, Ele faz essa pergunta: como podeis crer? Vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus. Como? Em outras palavras, mude o foco. Mude o foco. Porque não é nada para você, é tudo para o Senhor. É para que Ele seja reconhecido, para que Ele seja exaltado, para que Ele seja louvado, para que Ele seja admirado, para que Ele seja elogiado, para que Ele seja glorificado. Jesus disse que responderia as orações para que Deus fosse glorificado. João 14, verso 13: e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Ah, meu irmão, quando Deus responde sua oração, não é para você botar a mão no peito e dizer assim: rapaz, como que eu sou espiritual, hein? Falei com Deus, ó, na hora. Isso, ó, porque eu e Deus, eu e Deus, somos assim, ó. Tendências humanas de dividir o indivisível. Tendências humanas de buscar para si aquilo que é devido somente a Ele. Você orou, Deus atendeu, glorificado seja Deus. Glorificado seja Deus, porque Ele é Deus que atende a oração de gente miserável igual eu e você. Glorificado seja Deus, é para Ele, a glória é dEle. Jesus suportou os sofrimentos até o último momento para a glória de Deus. João 12, ele diz: agora minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica teu nome. Então veio do céu esta voz: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Capítulo 13, um capítulo depois diz: tendo pois saído Jesus, disse: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, logo o há de glorificar. Às vezes, nós achamos que Deus é glorificado na nossa vitória, mas às vezes, Deus vai ser glorificado na nossa morte. Em determinados momentos, Ele até pode ser glorificado na nossa vitória, mas nesse momento, para que Deus fosse glorificado, era preciso que Jesus morresse. Vamos aplicar isso para a nossa vida.
O nosso ego precisa morrer de vez em quando, não precisa, querido? O nosso egoísmo precisa morrer de vez em quando, não é verdade? A nossa autossuficiência precisa morrer de vez em quando, não precisa? O nosso desejo de ser reconhecido precisa morrer de vez em quando, não precisa? Tem tanta coisa que precisa morrer em nós, para que Cristo seja glorificado através de nós. É preciso morrer, é preciso morrer. Pessoal do multimídia, eu vou ter que dar um pulo lá para frente, por causa do horário. Qual a nossa esperança? Qual a nossa esperança? A nossa esperança final é a glória de Deus. Romanos 5,12 diz: gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E é essa glória que nós vamos desfrutar eternamente. Eu quero terminar a mensagem desta manhã citando Judas, versos 24 e 25, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos ante a sua glória, imaculados e jubilosos, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, e agora e para todos sempre. Amém. Vamos ler juntos? Vamos ler todos juntos? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos ante a sua glória, imaculados e jubilosos, ao único Deus nosso Salvador, por Jesus Cristo nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, e agora e para todos sempre. Amém. Somente a Ele é dada a glória. Amém? Vamos orar? Ó Deus, livra-nos de glorificar ao Senhor de maneira indevida, buscando pessoas ou relíquias. Mas mais do que isso, ó Deus, livra-nos de dividir o que é indivisível, de trazer para nós a glória que é dada somente a Ti. Que, ó Deus, o nosso coração e a nossa vida se concentrem em dar ao Senhor toda a honra, todo louvor, toda exaltação, toda glória. Nesse tempo e por toda a eternidade. Nós te adoramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.